time Reicast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao episódio 6 do Time Reicast, o podcast do Time Rei. Eu sou o Luiz Carlos, estou em minha casa e, novamente, contamos com as participações de Paulinho Neto e Carlos Júnior, os dois em suas casas, respeitando ainda o isolamento social. Contamos no apoio técnico com os colaboradores Márcio Levi e Eloneide. Você que está nos escutando na sua plataforma preferida, peço que se inscreva para ser avisado dos próximos episódios. O nosso projeto Time Rei pode ser acompanhado no Facebook, no Instagram e no YouTube. Olá, Paulinho Neto, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui indo de casa, respeitando a quarentena, guardando aí as novas normas do governo. Então, cada um na sua casa, se cuidando, para que a gente possa ficar com saúde e poder voltar à nossa vida normalmente. Ok. E Carlos Júnior, como é que tá? Tudo bem? Por aqui tudo tranquilo. Só a quarentena que está se esticando muito, né? Mas faz parte. É um momento que realmente precisa ter, não adianta acelerar, tem que manter isolamento ainda, mas quando a gente vê, né, nos jornais já estamos melhorando, notícias de vacina. Então acredito que logo, logo tudo isso passa e a gente volta ao novo normal. Falando sobre o retorno do futebol, os times estão aguardando aí os decretos municipais e que acompanha o decreto do governador, né? Embora não esteja ainda liberado os jogos, mas em alguns municípios já está ocorrendo. Eu vi até no noticiário que já estamos na 9ª semana, onde no Ceará os números de casos e de óbitos têm caído consideravelmente. Então, a gente acredita que nesses próximos dias, já que a academia já está sendo liberada, que é um ponto de referência, daqui a pouco os jogos também estarão. A academia já está liberada a funcionar com 30%, né, do pessoal. E aí a expectativa é que na próxima semana, em Fortaleza, já possa ter atividades em grupo esportivas. Exato. No nosso grupo de WhatsApp, até que eu postei algo perguntando quem iria jogar domingo, e muitos times postaram que vão aguardar ainda a determinação, os decretos. Mas só que é o seguinte, quando a gente pergunta, era só para que a gente possa informar aqui no grupo, né? Não quero forçar ninguém a jogar, porque não convém isso aí. Mas o ideal é voltar com segurança, de acordo com cada município. Os representantes dos times têm que entender como é que está o município dele para saber qual é a melhor hora de retorno. Agora, seguindo essa linha, por exemplo, até eu observei, que eu fico acompanhando aqui os números no maciço, e é o seguinte, onde nós estamos tendo jogos, está tendo em Baturité, Barreira e Acarape. São os locais que estão tendo jogos aqui na região do maciço. E eu acompanhando os números aqui, talvez ele não bata na hora que a gente está postando aqui o nosso podcast, mas foi número durante a semana, então a mudança não será muita. Aí tem uma observação bem interessante que eu queria passar para o pessoal que nos escuta. Baseado nas informações dos times dos municípios do maciço, e eu também incluí Quixadá, porque nós temos um time de Quixadá, e nós só voltaremos a ter jogos quando em Quixadá também tiver liberado. É o seguinte, falando nos municípios, por população, a gente segue a seguinte sequência, maiores, né? A maior população, Quixadá, aí depois seguimos com Baturité,
Redenção, Aracoiaba, Ocara, Barreira, Capistrano e Aratuba. Esses são os municípios que estão com times no nosso campeonato virtual. Se você fizer uma divisão entre a população e os casos de coronavírus, então nós temos essa sequência, onde o número é maior, isso dividindo os casos com a população. Né? Então, proporcional. Então, Redenção teve 1.069 casos. Depois, Quixadá já teve 2.735 casos. Só que a população do Quixadá é quase 3 tantos de Redenção. Aí depois, Capistrano, Aracoiaba, Aratuba, Baturité, Ocara e Barreira. Veja o interessante, que Barreira, seguindo os casos, ele é o último. Agora, quando você faz essa conta entre a população e os óbitos, que é o mais grave, né? Aí nós temos, em primeiro lugar, Redenção, depois Barreira. Aí, em sequência, nós temos Ocara, Baturité, Quixadá, Capistrano, Aracoiaba é a penúltima, porque lá só teve, ainda bem, 11 casos, e Aratuba, que só teve um caso. De óbito. Então, de óbito, exato. Então, está muito desproporcional. Redenção, que é o primeiro, onde teve 34 casos, 34 óbitos, e Aratuba, que só teve um, né? É uma doença que não é brincadeira, é uma coisa séria. Tem que ter muito cuidado, porque todo óbito é uma família. Não adianta, Exato. Não adianta se apressar, né? Não compensa. Tem que ir com segurança. Exato. Então, tem que ser bem analisado. E ali o que a gente nota, embora aqui eu só peguei os times que estão participando, mas os municípios da Serra de Baturité, ali os casos foram muito poucos. Inclusive Guaramiranga não teve ainda nenhum óbito. As grandes cidades de muito movimento, elas estão sofrendo mais, né? Porque Guaramiranga ela acaba sendo uma cidade mais, onde as coisas só de Guaramiranga vai resolver muita coisa em Baturité. Então essas cidades são fluxo de gente, de feira, onde é que está sendo mais afetadas. Pois é, mas o lugar onde está bem afetado, e não consta aqui, mas os casos lá também são grandes, é ali, Redenção, Barreira e Acarape. E em quarto lugar é a Ocara, né? Não sei se é porque Ocara é mais distante, mas Redenção, Barreira e Acarape estão mais próximos de Fortaleza, né? Redenção, a gente tem tem a Unilab, né? Tem um fluxo de pessoas grande aí. Mas tá parado, tem né? as pessoas, né, que estudam lá, que são de outras cidades, às vezes de Fortaleza, que fica nesse indo e voltando nessas duas casas dele, Fortaleza e Redenção. Exato. Então o importante mesmo é essa parte aí, aguardar. O que eu acho é que, por exemplo, o decreto governamental, ele abrange uma região toda, né? E a gente tem disparidade. Por exemplo, entre Redenção e Aratuba, a disparidade é 10 vezes mais, né? Exatamente. Mas é isso, é cada time analisar, cada um tem sua verdade, cada um sabe qual é o tamanho do seu calo, e analisar bem para voltar com segurança. Tanto para proteger a sua comunidade, quanto para proteger a comunidade do que você vai visitar, o que você está recebendo. Bom, então vamos aproveitar aqui e chamar nosso primeiro colunista, com a coluna Orgulho de Ser Árbitro, Hamilton Pereira. Vamos escutá-lo. Orgulho de Ser Árbitro, com Hamilton Pereira. Um forte abraço a todos que fazem o Time Rei Podcast
Forte abraço a todos os ouvintes. Meu nome é Hamilton Pereira, sou árbitro de futebol amador. Pessoal, nos episódios anteriores, né, do nosso Time Rei Podcast, eu trouxe, né, as mudanças feitas, né, para as temporadas 2019 e 2020. Também trouxe as mudanças das regras, né, mais recentes, 2020 para 2021. Também levantei a questão, né, de ser árbitro de várzea, né, ser árbitro de futebol amador. E hoje, senhores, eu vou trazer uma entrevista de um dos árbitros que fazem parte da minha equipe. Hoje eu vou trazer aqui uma pequena entrevista com o professor Flavinho, de Baturité. Mas antes, senhores, gostaria aqui de deixar o meu contato, caso alguém queira fazer algum evento esportivo aí, e queira, né, a nossa presença, queira a presença do nosso grupo, que a gente irá com a maior satisfação, certo? Então, meu contato é 99652 3826, tá ok? Código de área 85, certo? A gente tem árbitros de todas as cidades. Tem o árbitro de todas as cidades do maciço de Baturité, tem o árbitros da capital, tem o árbitro da região metropolitana, certo? Então temos árbitros habilitados para todas as modalidades, tá ok? Quem precisar, temos árbitros futebol de campo, futsal, futset, só site. Então, quem quiser fazer algum evento esportivo, pode entrar em contato, que a gente irá com o maior prazer. Então, dá início aqui a nossa entrevista aqui com o professor Flavinho. Primeiramente, Flavinho, boa noite. Obrigado por nos conceder essa entrevista. Boa noite, professor Hamilton e a todos. Então, para início, quem é Lúcio Flávio? Sou um cidadão de família simples e humilde, casado, tenho um filho. Você já foi jogador, professor? Como é que você entrou na arbitragem? Jogador de futebol amador, mas com poucas oportunidades nos times da minha cidade, Baturité. Foi com o convite de alguns amigos da minha cidade há uns 20 anos passados. Exemplo, Cícero Félix, irmão mais velho do nosso professor Jean Félix e outros companheiros da época. Professor, fora o trabalho de árbitro, você exerce outra profissão? Sou representante comercial autônomo há mais de 15 anos. Professor, em quem você se espelha quando está apitando a partida de futebol? Você tem alguma referência no Brasil ou no exterior? Sim, de um grande árbitro de expansão nacional e internacional, Anderson Daronte, o próprio. Flavinho, você acha que a arbitragem amadora deveria ser mais respeitada e valorizada? Sim, com certeza. Temos grandes professores que mereciam ser bem melhor remunerados pelo trabalho prestado ao nossos campeonatos. Professor Flávio, você é um dos pioneiros na arbitragem do maciço. Diante disso, qual é a cidade que o senhor destaca como a melhor de se apitar uma partida de futebol? Eu digo assim num contexto geral. Fui sempre bem recebido em todas, mas me senti sempre bem acolhido, não só pela comissão organizadora, mas pelo regulamento como a de redenção. Professor Flavinho, obrigado pela sua entrevista. Pode ter certeza que eu tenho muito orgulho de tê-lo na minha equipe de arbitragem. Tá ok? Então, para finalizar, faça as suas considerações finais.
com enorme agradecimento pela lembrança e convite desta enquete para representar o grupo de arbitragem da nossa região. Obrigado, professor Hamilton. Então é isso, pessoal. Obrigado aí mais uma vez ao professor Flávio, né, por ter nos concedido essa entrevista. E é isso aí, espero que todos tenham gostado, né, e em breve estarei voltando com outra entrevista, com mais um árbitro, né, da nossa região, que faz parte da nossa equipe de arbitragem, tá ok? Então, mais uma vez aí, um forte abraço e fiquem com Deus. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. E continuando nossas ideias, nossos projetos que a gente vem criando, a gente conversando, sempre que a gente viaja e vai nas comunidades, todo time tem aquela história para contar, aquele jogo inesquecível que gosta de compartilhar com os outros. E tendo isso em mente, a gente pensou em criar um projeto, que é o projeto Esse Jogo Ficou Marcado, que é onde o time vai ter a oportunidade de contar para os nossos ouvintes e para os outros times participantes do time Rei, e para todos os esportistas do maciço, um jogo que entrou para a história daquele time, que seja por um título vencido, seja por uma virada inesquecível, ou até mesmo por um fato interessante que ocorreu durante o jogo, uma viagem longa, um campo interessante, a torcida daquele dia. Aquele jogo ficou marcado por algum motivo. E a gente quer saber que jogo foi esse e a gente quer que todos conheçam. Então a gente pediu nos nossos grupos e continua pedindo, quem quiser participar, gravar um áudio de até 5 minutos falando desse jogo, contando pra gente e para todos os nossos ouvintes sobre essa partida. Exato, e assim que nós lançamos a ideia no grupo, logo chegou vários áudios, e conforme a gente anunciou, a gente vai colocar esses áudios conforme a ordem de chegada. E aí logo o primeiro que nos apareceu foi o do time Portuguesa de Cascavel. O Português Cascavel, no ano passado, ele participou de um evento nosso, do time Rei. Esse ano ele achou por bem não participar, mas para participar desse nosso projeto do áudio sobre esse jogo que ficou marcado, a gente recebe de qualquer time a gente receberá de qualquer time que queira compartilhar a sua história, entendeu? Então vamos escutar o primeiro áudio, é do time Portuguesa de Cascavel. Esse jogo ficou marcado. Boa tarde, Luiz Carlos. Sou Pedro, sou um dos membros do time da Portuguesa das Capoeiras. E o meu jogo mais inesquecível do time Rei 2019 foi entre Portuguesa das Capoeiras e Serra do Félix. Porque quando a gente chegou lá dentro do campo deles, eles estavam desprezando a gente, porque a gente só tinha levado o aspirante completo, o titular só tinha ido completo também, e eu não estava bem, estava com o joelho machucado, mas mesmo assim fui obrigado a jogar. Aí o nosso aspirante mesmo assim, quebraram, que nem diz eles, né? Ganhamos de 2-1 adentro, eles com time medonho, ganhamos de 2-1 e o nosso titular empatou 2-2. Quando a gente chegou, um dos donos do time disse assim, deles: domingo passado foi 8-0 no aspirante, 9-0 no titular, esse daqui hoje vai tomar uns 15. Aí o meu volante olhou pro meu atacante e disse: Neudinho, hoje eu não vim com vontade de jogar não, mas hoje eu me esbagaço. Esse cara jogou tanto, deu o sangue dele tanto que a gente conseguiu sair de lá com empate. E saímos com empate num gol roubado. O cara tava impedido mais de 2 metros e o juiz deu. Vamos lá, a gente podia ter saído com a vitória, né? Mas é isso aí, faz parte do futebol. E jogamos muito. Na metade do segundo tempo, nosso titular ganhou de 1-0. Nosso atacante foi dar um drible no cara. O cara deu um cotovelado nele que quebrou o nariz dele.
Aí foi preciso a gente colocar um do aspirante. E o juiz não deu nem amarelo sequer. Quer dizer, jogamos contra xingamento, contra o juiz e contra o time. Contra o time deles. O time deles não era bom. Quer dizer, o time deles não era ruim. Era um dos melhores da região. Só que eles pisaram a gente, né? Antes de chegar. Desprezaram, que a gente só tinha errado só o titular e o aspirante completo. Hoje ia ser uma pizza. Domingo levaram tanto, hoje não levar tanto. E assim, mas com a graça de Deus a gente conseguiu vencer, né? E é isso daí, foi o nosso jogo mais inesquecível. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Um outro assunto que eu queria falar era sobre os próximos eventos do Time Rei. Na semana passada eu coloquei nos grupos um calendário nosso, que não quer dizer bem que vai ser seguido, porque tudo depende de quando os jogos vão retornar. E aí nós ainda teremos mais 6 rodadas do nosso campeonato virtual. Mas eu coloquei o calendário em voga, eu coloquei o calendário já para que os times possam poder se organizar, né? A gente achava que esse ano nós íamos ter dificuldade para nós fazermos a Copa e o time Rei Natal, porque é ano de eleição. E ano de eleição aparece muito aqueles torneios dos políticos, né? Eles não têm muito o que mostrar de serviço, então eles preferem fazer os torneios e distribuir troféus e bolas, né? Mas aí, com essa dificuldade que tem a pandemia e as eleições programadas para novembro, então a gente pretende, caso agora em agosto retorne o campeonato virtual, fazer em outubro a nossa Copa Time Reicast. Nós vamos agora titular ela com esse nome, Copa Time Reicast. E em novembro e dezembro a gente pretende fazer a Copa Time Rei Natal. A Copa Time Rei Cast, ela seria substituindo a Copa Time Rei Maciço, né? Que já vem sendo tradicional. Exato. Mas você sabe que em tudo que você faz tem sempre aquele grupo que ele é contra, né? Grupo não, certas pessoas que são contra. E nos eventos que eu fiz, embora eu use o termo Copa Time Rei Maciço, quem trabalha para ser contra, ele veio reclamar em outros cantos que a gente estava querendo dizer que a Copa Maciço era no outro nível, entendeu? Só que nós que fazemos o time rei não está pretendendo realizar a Copa Maciço. A gente pretende fazer, ou a gente estava fazendo a Copa Time Rei Maciço. Mas aí, para evitar até esse problema, então a gente vai agora intitular como a Copa Time Rei Cast, que é mais um projeto do Time Rei. O problema é que tem muita gente para derrubar, né? Pouca gente para apoiar e muita gente para derrubar. Muita gente reclama que não tem esporte no maciço e quando surge, mesmo assim, ainda arruma um problema para apoiar. Então, é isso. Então, para esse ano, além da conclusão do time da Liga Time Rei, a gente está planejando fazer a Copa Time Rei Cast e a Copa Time Rei Natal mais para o final do ano. Falando sobre a Copa Time Rei Cast, que no ano passado tinha o nome Time Rei Maciço, eu vou colocar aí um áudio do diretor Santiago, do Lagoa Comprida. Ele me mandou o áudio falando do projeto. Esse jogo ficou marcado. Mas como ele citou algo bem interessante, então eu tomei a liberdade de cortar um pouco aqui o áudio dele para colocar hoje, mas já o aviso que quando a gente for colocar o áudio dele sobre esse jogo que ficou marcado, o áudio será completo. Então vamos ouvir o áudio do Santiago. Agradecer aqui também o seu Luiz por dar essa oportunidade para a gente falar mais dos nossos times, não deixar morrer esse legado que é o futebol, né? Porque o futebol hoje
querendo ou não, é um dos pontos mais comunicativos que a gente tem, né? E esse dia aí foi um grande jogo para nós, para os torcedores, para os atletas, para a comissão técnica. E foi no dia 23/6/2019, a grande final. Aí foi todo bem organizado, uma solenidade perfeita, a abertura, toda aquela entrada, toda aquela organização. Aqui dali a gente nunca tinha visto, nem no campeonato da Ocara, que a gente participa todos os anos. Ninguém nunca tinha visto uma final tão bem organizada que nem era aquela. Aí aqui dali fica na memória da gente, né? De uns atletas que nunca tinham jogado, acho que tinha uns ali que nunca tinham jogado no estádio, nunca tinham entrado no estádio, a gramazinha toda perfeita. Isso aí é importante para os atletas, para que eles se reconheçam e venham mais participar, jogar no time. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Então, pessoal, conforme o áudio que nós escutamos aqui do Santiago, ele mostra a importância que foi a nossa Copa Simples, a Copa do ano passado, onde o Lagoa Comprida participou pela primeira vez. E pelo áudio deu para entender aí a importância que foi para o pessoal do Lagoa Comprida. O reconhecimento que ele faz ao modo como o projeto Time Rei, ele busca divulgar o time e valorizar. O que a gente percebe no áudio é unicamente o seguinte, que o Lagoa Comprida se sentiu valorizado pelo projeto Time Rei. E esse é o nosso objetivo, né? Valorizar os times que estão com a gente e sempre fazendo a partida diferenciada, que toda partida é importante, todo jogo é importante. Bom, então vamos aproveitar aqui e dar aquele chute certeiro com o nosso colunista Luiz Marcos. Vamos ouvir ele. Chute certeiro com Luiz Marcos. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Time Rei Chute Certeiro. Vamos falar do futebol do maciço em destaque no estado do Ceará. Vamos falar do Intermunicipal, as cidades em que suas seleções foram destaque, foram campeãs no Intermunicipal Cearense de Futebol. Capistrano foi a primeira cidade da região maciço no ano de 1992. Baturité já foi na década de 2000, nos anos de 2001 e 2003. E se falando em destaque no campeonato cearense, vamos falar dos times cearenses que, aliás, o futebol do maciço no campeonato cearense de futebol. Palmácia na década de 2000, no ano 2003, Baturité em 2008. E falando em futebol cearense, continuando no futebol cearense, vamos falar de Clássico Rei. Você sabia que a nossa região já teve Clássico Rei? Nossa cidade de Baturité já teve Clássico Rei no estádio Alberto Wagner? Já sim, nos anos de 95 e 96. O Clássico Rei foi um jogo promovido, aí, uma promoção aí pelo Newton Guedes Filho, nos anos de 95 e 96. Em 1995, deu um empate, Ceará 2, Fortaleza 2. Já em 96, foi vitória do Fortaleza pelo placar de 1-0. Este foi mais um podcast Chute Certeiro, Time Rei com Luiz Marcos. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. E conforme a gente anunciou no programa passado, nós tivemos o jogo no domingo, dia 26 de julho. Então, nós tivemos no Acarape, Catalunha do Acarape contra o Peñarol de Redenção. O titular saiu de 1-0 para o time do Catalunha. Já em Baturité, nós tivemos o jogo Jardim versus Putiú, do Capistrano. O aspirante foi 2-2 e o titular 1-1. Já em Barreira, nós tivemos o jogo Arroz de Barreira
contra o Juventude do Acarape. O jogo foi aspirante 2-2 e o titular 2-1 para o Juventude. Então a gente já vê os jogos voltando e todos os jogos com poucos gols, jogos sempre apertados, empates ou vitórias por um gol de diferença apenas. Lembrando que nós temos o canal aberto para ouvir. O nosso intuito, como já falamos várias vezes, é comunicar. Então, sempre nos dê informação para que a gente possa estar comunicando. Positivo. E, do mesmo modo, os times que jogam, eu sempre peço para o responsável nos mandar um áudio de 2, 3 minutos, falando sobre como foi o jogo, né? Serve até para que, nesse momento, ele possa divulgar o seu time, seu artilheiro. E agora vamos para um segundo áudio. Esse jogo ficou marcado. Agora é o Paulo Ricardo, do Vila União de Baturité. Olá, boa tarde a todos do time Rei. Aqui eu me chamo Paulo Ricardo, sou um atleta do time do Vila União, daqui de Baturité, da localidade de Mangaçudinho. Um jogo que ficou bastante marcante foi no ano de 2018, mais especificamente em dezembro de 2018, quando a nossa equipe se sagrou campeão da primeira divisão do campeonato capistranense, contra a equipe da Carqueja, do SRC Carqueja. Foi um grande jogo, o estádio muito lotado de gente, um grande jogo muito disputado, até que os gols foram saírem. Foi no segundo tempo, em que foi muito bom para toda a torcida e para todos que estavam assistindo o jogo. Um grande jogo, excelente jogo, e também foi uma conquista muito grande para a nossa comunidade, o nosso time, porque desde o começo da competição saíam 2 carros ou um ônibus lotado de gente da comunidade, prontas para ver o nosso título. E graças a Deus, no ano de dezembro de 2018, a gente se sagrou campeão, time Vila União. E foi um campeonato capistranense no ano de 2018, dezembro de 2018. A final foi Vila União da Mangaçudinho contra a SRC Carqueja, do Adolfim. E a gente se sagrou campeão, o time da Vila União, por placar de 2-0. Muita comemoração. Isso que marcou o nosso time até hoje. Essa grande conquista. Obrigado pelo espaço a todos. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. E vamos anunciar aqui o jogo de domingo, do dia 2 de agosto. No dia 2 de agosto, os jogos vão acontecer em Barreira e em Baturité. Em Barreira, nós temos o Cruz de Barreira contra o Arisco de Aracoiaba. E em Barreira, vamos ter Velozes de Barreira contra Novo Gama Croatá de Redenção. Agora, em Baturité, nós vamos ter Raposa de Baturité contra Jardim, também de Baturité. E Conjunto de Baturité contra Putiú do Capistrano. Esses são os jogos de domingo agora, dia 2/8. Jogos esses que são jogos preparatórios para a volta do time rei. Esses jogos ainda não são oficiais e não contam pontos para o campeonato. A recomendação nossa, como sempre, é que os dois times, né, o pessoal envolvido, tenha o máximo cuidado, né? A pandemia ainda não acabou. O mais importante é isso, a pandemia ainda não acabou. Agora, aproveitando aqui, vamos puxar o nosso terceiro colunista. Com o quadro Amadorismo do Rei, vamos ouvir Egriberto Viana. Amadorismo do Rei, com Egberto Viana. Olá, seu Luiz, olá a todos. Mais uma vez estamos chegando com a coluna Amadorismo do Rei, Egriberto falando com vocês. Isso mesmo, hoje a gente vai falar um pouco
de vários atletas que jogaram no nosso futebol amador e chegaram no tão sonhado futebol profissional. Vou começar dando exemplos, alguns aqui de Aracuiaba. Aracuiaba a gente conhece, uma terra também por muito tempo teve o domínio dos melhores jogadores aqui do maciço, dito por muitos donos de time no maciço do Baturité inteiro. A gente começa pelo o craque Ué, que foi dado por muito tempo o melhor jogador do maciço de Baturité, teve as oportunidades, foi levado para o Ceará, foi pelo Fortaleza, mas não se adaptou ao novo estilo de vida, né, de passar semanas e semanas longe da família, e assim optou por voltar para sua residência, para o seu lar, e bem depois, já depois dos 30 anos de idade, teve outra oportunidade, onde o mesmo foi convidado pelo treinador que era seu amigo para disputar o Campeonato Cearense pelo Ferroviário. O mesmo disputou ainda 11 partidas pelo Ferroviário Atlético Clube, time da capital cearense, assim encerrando a sua passagem por clubes profissional. Quem não conhece o craque Ué, né, o famoso Antônio Batista, conhecido como Ué, aqui de Aracuiaba, a gente acha que é um dos caras mais vitoriosos no futebol amador do município de Aracuiaba. Em Aracuiaba também temos o zagueiro Ronildo. O zagueiro Ronildo também teve a oportunidade de passar pelo Fortaleza, mas também não jogou muito tempo, né? Ronildo conhecido, também mais o onde ambos foram bicampeão do Intermunicipal pelo selecionado de Baturité. A gente conhece também aqui o Horácio, né? O Horácio, eu acho que de todos os atletas aqui de Aracuiaba foi o que mais rodou no futebol brasileiro. Jogou aproximadamente, se eu não me engano, em 14 equipes, né? 14 equipes do futebol brasileiro. Começou pelo Fortaleza, jogou nos 3 grandes, Fortaleza, Ceará e também Ferroviário. Horácio foi atleta profissional durante 12 anos, né? 12 anos de sua vida, e por algumas contusões no joelho, teve problema nos 2 joelhos e optou por encerrar a sua carreira. Outros atletas tiveram também a possibilidade de entrar nos profissionais. O Loló, né, o Paulo Vitor, conhecido como Loló, teve chance no Corinthians de Alagoa, indicado aqui pelo zagueiro Horácio, que indicou um amigo que trabalhava lá, né, e assim ele teve a oportunidade de jogar um semestre lá no futebol alagoano, no Corinthians de Alagoa, na categoria sub-20, e onde o mesmo teria chance de fazer um teste em um clube, o Hoffenheim da Alemanha, né, que tinha parceria com o Corinthians de Alagoa, mas preferiu por abandonar a equipe e perdeu a oportunidade de ter esse teste. Esses são os atletas aqui do município de Aracuiaba que a gente escolheu para falar um pouco hoje. A gente tem outros, né, tem outros atletas, outra juventude que tiveram oportunidade, mas também não passaram ali das suas categorias de base. Os 2 mais famosos no maciço de Baturité é o Edinho, né? O Edinho que jogou no Fortaleza, surgiu no Fortaleza, foi para o Atlético Mineiro, voltou para o Fortaleza de novo e agora foi para fora do país, uma oportunidade, um craque, né? Grande jogador de Baturité. É um cara humilde que merece o respeito de todos. Também há mais tempo, também começando no Fortaleza, né? Fortaleza, foi categoria de base do Fortaleza, depois foi para o Piauí, acho que se eu não me engano o River. É o Anderson, né? O Anderson do Carmo, sobrinho aí do Segundinho, irmão aí do Cabeção, o Anderson do Carmo. É o cara que mais tempo está rodando ali pela Europa, né? Por alguns times da Oceania. E é um grande atleta, matador. A gente tem vários vídeos aí no YouTube, né? Que a gente acompanha a trajetória deles. Eu acho que o time mais famoso que ele foi na Europa foi o Krasnodar da Rússia, né? O Krasnodar, a gente assistiu alguns jogos ao vivo aqui, e esse é 2 exemplos que a gente tem no município de Baturité, sendo que em Baturité tem bem mais atleta, né? Em outros programas aí, futuramente, a gente com mais tempo vai pesquisar todos, Capistrano, o cara também tem bastante, Barreira, Redenção, e a turma da Serra, né? A gente também é conhecido o Bim, né? Um dos caras, acho que foi um dos primeiros aqui do maciço do Baturité, que teve a oportunidade de chegar ao Fortaleza também, o Bim, grande atacante, centroavante aí, conhecido no estado do Ceará inteiro, e assim vai, o Bim lá do Mulungu, do Veneza do Mulungu, tá bom? Um abraço a todos e a gente volta no próximo programa, se Deus permitir. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Depois da coluna do Egberto Viana, nós agora temos o terceiro áudio do nosso projeto Esse Jogo Ficou Marcado. Nós vamos ouvir a
o comentário sobre um jogo do São José de Redenção, feito pelo goleiro Bruno. Esse jogo ficou marcado. Boa tarde, seu Luiz. Aqui quem fala é o goleiro Bruno do São José Esporte Clube, do município de Redenção. Seu Luiz, a gente tem vários jogos importantes, mas eu queria ressaltar um que foi a estreia do Campeonato Municipal de Redenção no ano de 2018, São José e Atlético Paranaense, no estádio Diogão e Antônio Diogo. A estreia do campeonato a gente tinha inscrito vários jogadores e na hora H alguns faltaram e a gente só tinha um time completo nesse dia com um reserva. E no entorno de 5 minutos de jogo o nosso volante se lesionou e a gente precisou fazer a substituição. E aí a gente jogou o decorrer do restante do jogo todo só com o time certo, sem poder modificar mais. Alguns jogadores superando o cansaço mesmo, na raça. E no final a gente saiu vencedor, né, pelo placar de 1-0. E foi uma vitória muito importante para o decorrer do campeonato, né? Que no final Deus e Nossa Senhora nos coroou com o título de campeão, né? Por isso eu queria ressaltar esse jogo. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Após a gente ver o Bruno, a gente vai sempre estar trazendo em média de 3 áudios por programa. Sempre 3 jogos. E a gente já tem aqui os próximos 3 áudios para a próxima sexta-feira. Porque o podcast que será lançado no dia 7 de agosto. Esse que a gente está gravando hoje vai estar saindo para vocês o dia 31 de agosto. E os próximos áudios vão sair no dia 7 de agosto, que são eles: o diretor Dedé, do Putiu de Capistrano, o diretor Zé, do Beira Rio de Baturité, e o diretor Santiago, do Lagoa Comprida de Ocara. Esses são os 3 próximos áudios que vão sair. E a gente informa que vocês continuem enviando, que a gente vai ficar colocando os áudios nos nossos programas. Se a gente sentir que a demanda aumentou, a gente aumenta a quantidade de áudios por programa. E agora vamos escutar aquele nosso quadro Conversa com Luiz Carlos. Nessa semana ele conversou com o treinador Chagas, do Guarani de Quixadá. Vamos escutar. Conversa com Luiz Carlos. Hoje, em conversa com Luiz Carlos, nós vamos conversar com o Chagas, que é o treinador do time principal do Guarani de Quixadá. Boa tarde a todos. Tudo bem, Chagas? Prazer estar participando aqui do podcast do Time Rei. Chagas, antes da gente iniciar nossa entrevista, eu tenho que fazer aqui um agradecimento ao Guarani de Quixadá. É um time que é o único que viu o nosso projeto, que o nosso projeto ele é mais dirigido ao Maciço de Baturité, mas o Guarani ele viu no nosso projeto uma oportunidade dele participar. E foi o único time do Quixadá que aceitou a estar conosco. Chagas, como é o Guarani de Quixadá no Quixadá? O Guarani é um time de um bairro chamado Carrascal, aqui de Quixadá. É um time que gosta de jogar amistosos todo domingo e participar de campeonatos. Quando surgiu a oportunidade de participar da Copa Time Rei, a gente não pensou 2 vezes, né? Colocamos logo o nome do time do Guarani. Certo. Sendo vocês do bairro Carrascal, de Quixadá, uma cidade grande, bem conhecida esportivamente, o time, ele participa da comunidade? Sim, participa. Mas como?
Os seus jogadores, ele é a base do time, é do A bairro? base do time, 90% é do bairro, seu Luiz Carlos. Que o time sempre procurou incluir as pessoas do bairro, com atividade esportiva, para tirar os jovens do meio da rua, aquelas pessoas que ficam desocupadas, não tem o que fazer, jogar um futebolzinho de domingo, que é saudável, e faz bem para a saúde e para atletas, né? Exato. E o Guarani, ele participa dos campeonatos municipais? Participa. A gente participa, a gente faz parte da 3ª divisão do campeonato municipal aqui de Quixadá. Estamos na luta aí para tentar fazer com que o time suba de divisão. Exato. E no nosso campeonato virtual, que é o campeonato do time rei, o time não está muito bem. Deixa eu te dizer aqui, o aspirante, em 10 rodadas, ele tem 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Já o titular, em 10 rodadas, 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. O time já fez 18 gols e sofreu 16. Isso. O que a gente nota é que o time joga muito fora, né? Vocês não têm um campo não aí adequado para Nós temos um campo, receber time? Esse campo é dividido por 2 times do bairro. E o Guarani sempre teve a preferência de jogar mais fora. Desde que eu cheguei no Guarani, que eu fiz parte lá da diretoria, que eu conheço lá o time, para ficar junto com o Guarani. O time, na maioria dos anos, sempre joga mais fora do que em casa. Mas a gente tem um campo para receber as equipes, sim. Mas é porque jogando fora, é claro, né? Que o time tem a chance maior de não obter a vitória, né? Os jogos sempre são mais verdade. difíceis, Os jogos né? sempre são difíceis. A gente sempre procura marcar com times bons. E a gente sabe a dificuldade. Até pela colocação que o senhor falou do time aí, é sempre uma constante da gente estar sempre falando com os atletas sobre a posição que o time se encontra na Copa. Que essa não é a posição do Guarani. A gente espera ver o Guarani brigando lá em cima, nas cabeças. E pensando assim, quando o nosso campeonato retornar, faltarão 6 rodadas. Você acha que tem condição do time conseguir melhorar a classificação? Houve essa parada aí agora devido a essa pandemia que afetou o mundo todo, né? E o futebol amador, principalmente, porque, como a gente sabe aí, o futebol profissional já está voltando, porque existe toda uma estrutura de teste, os atletas são testados, cuidado, tem onde ficar isolado. O futebol amador é mais difícil, mas a gente espera que quando voltar, o time do Guarani volte a vencer e que possa terminar essa primeira fase ainda classificado para a segunda, entre os melhores. Esse é o objetivo. Até porque, por ser o único time aqui da região, eu diria, a gente tem um nome a zelar e vai procurar colocar o time do Guarani entre os melhores aí da Copa Time Rei, não tenha dúvida. Você viu, nós que fazemos o time rei, a gente sempre torce por todos os times, né? A gente sempre torce para que cada time tente melhorar mais ainda. Nosso objetivo não é divulgar o time longe daquela marca que ele possa mostrar. Chagas, eu queria agradecer a sua participação e a gente sempre pede no final que a pessoa a qual a gente entrevista que deixe uma mensagem. Você pode deixar uma mensagem para o seu time de Quixadá e pode também englobar o time do Maciço de Baturité. Assim, os times do Maciço, eu conheço pouco, sabe, Luiz Carlos? Eu sei que são times bons, até pela classificação que a gente vê da Copa Time Rei, a gente vê que são times muito bons. Já tivemos o prazer de jogar aí algumas vezes, sempre que a gente vai, são jogos difíceis, mas são um time bom de se jogar. Sobre o time aqui do Guarani, só elogio, né? Graças a Deus eu
tive o prazer de conhecer a turma lá do Carrascal, do time do Guarani, a pessoa do presidente, que é o Márcio, que me convidou várias vezes para fazer parte. Tive um tempo lá, depois me afastei um pouco, agora voltei de novo. É um imenso prazer, eu conheço todos os atletas, são meus amigos. Essa pandemia, ela afetou bastante assim, o dia a dia da gente, porque o futebol de domingo, junto com o pessoal do Guarani, era uma coisa sagrada para a gente ir, né? E tá fazendo falta. Eu queria agradecer aí aos atletas do Guarani, agradecer a oportunidade de ter participado aqui desse podcast. Dizer a esse que quando a gente voltar, a gente vai voltar com força total para colocar o Guarani no lugar dele, que é sempre lá em cima, nas cabeças. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Para essa semana, eu procurei o representante do Guarani de Quixadá. É um time que está fora da nossa zona do Maciço Baturité, mas eu digo assim, que ele, com muita consideração ao nosso projeto e acreditando, é o único da região do Sertão Central. Do Quixadá, do Sertão Central. O Guarani, ele tem uma vantagem da gente buscar uma entrevista com o seu representante pelo seguinte, para que a gente possa conhecer melhor como é que funciona, né, o futebol lá, para que a gente possa fazer um comparativo com o nosso aqui do Maciço. Outro caso bem interessante que eu queria até agradecer ao pessoal do Guarani, é porque é o seguinte, conforme quem acompanha o Time Rei, a gente está sempre fazendo imagem e postando, divulgando os times. Então, todo dia a gente coloca imagem no Facebook, no Instagram, sobre a maioria, a gente faz também uma propaganda nossa, mas a gente faz muito mais dos times. Por exemplo, a última que eu fiz agora, eu postei dos 10 primeiros times, que está no nosso campeonato virtual. Mas é bem interessante, assim, de 10 times envolvidos, até alguns representantes de time curte, mas ele não puxa para compartilhar essa imagem, porque na hora que ele compartilha a imagem, ele está divulgando também o seu time. E o Guarani, ele tem uma vantagem que quase todas as nossas imagens, ele curte e compartilha, mesmo que o seu emblema, mesmo que o seu time não seja citado. Toda vez que ele acha interessante uma mensagem do Time Rei, eles estão sempre colocando na sua página. Isso aí é um motivo da gente ter que agradecer, porque nós ainda não obtivemos de muitos times do Maciço esse interesse em estar divulgando o projeto Time Rei e também se divulgando. A gente agradece aí o Guarani de Quixadá por essa parceria, porque o Time Rei, ele não busca integrantes, ele busca parceiros. A gente não quer nada mais do que fazer o futebol funcionar, e o futebol é um esporte coletivo, a gente não joga só. Então a gente, em campo, a gente precisa de 11, fora deles a gente precisa de muito mais. Vários times precisam se unir para a gente fazer o futebol acontecer. Não existe campeonato com um time só. Estamos chegando agora ao final do nosso programa, né? Hoje, bem proveitoso. Deu para ouvir vários desportistas que fazem o futebol do Maciço, né? Inclusive da região de Quixadá. E, Paulino, qual é a sua mensagem final? Eu queria agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui e lembrar que a pandemia não acabou. Se forem voltar, voltem com cuidado, mas mas vejam primeiro a sua localidade. Veja a sua comunidade, se preserve ela. Vamos proteger, cada um protegendo o outro, todo mundo fica saudável. Então, se for voltar a jogar, sempre mantendo o distanciamento social, sem aglomeração, evitando compartilhar copo, outras coisas, e a gente consegue voltar e fazer o futebol voltar a ser o que era. E, Júnior, qual é a sua mensagem final?
Bom, queria agradecer, em primeiro lugar, mais uma semana aqui com vocês e com todo mundo que nos escuta, fazendo esse projeto crescer. Agradecer aí todos os times que fazem parte do time Rei, que são parceiros, como o Paulino falou, aqueles que contribuem. Reforçar também que a pandemia ainda não acabou, né? Então, vamos com calma se formos voltar, como o Paulino deixou seu recado aí, vamos ver como fazer isso de forma direita, responsável, né? Para poder não jogar só mais um jogo, né? Jogar ainda vários jogos ainda por um bom tempo. Vamos com calma, vamos com paciência que está passando. Não passou ainda, está passando. E lembrar a todos que sigam a gente nas nossas redes sociais, fala com a gente no Instagram, curte, comenta o nosso podcast se você escuta no YouTube, nas suas plataformas preferidas aí de podcasts. Então, curta, comenta, compartilha, né? Esse é um projeto para vocês. A gente quer ouvir feedbacks também. Então, fala com a gente se tá legal o programa, o que seria legal colocar no programa. Acesse o site da gente lá, www.timerei.com.br. Tem várias informações mais completa do que a gente fala aqui. Não dá tempo de falar de todas as informações, mas lá tem bastante informação. Então é isso. E chegando ao final, estaremos de volta no episódio número 7. Tchau, pessoal. Esse é o Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço.